Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aos Segredos da Logística. Aqui eu conto sacadas para ajudar você a superar os seus desafios e dificuldades no dia a dia. E hoje nós vamos falar sobre Shoe de coche. Mas vamos lá, exatamente o que é o Shoe de coche? Por que ele é importante? O Shoe de coche, sempre que você faz uma contratação de um serviço, que você contrata um operador logístico, um prestador de serviços qualquer, você precisa saber quanto que você vai pagar por aquela atividade. Se você não souber quanto que você deveria estar pagando por aquela atividade, você pode estar contratando errado. Você pode estar pagando o preço que não deveria estar, muito mais do que deveria ou até mesmo muito menos do que deveria. Existe uma questão, quando a gente fala de shoe de coche, para você identificar o custo daquela operação, não é o seu custo. Não é quanto hoje você faz ou quanto você hoje tem de despesas, de custos para executar aquela atividade. Porque quando você está contratando um terceiro, está contratando uma empresa para fazer essa atividade, um operador logístico, um fornecedor, um prestador de serviço logístico, você tem que considerar que existem custos que você não tem quando você faz internamente. Então, na sua planilha de custos, a composição de custos que você tem dentro de casa versus a composição de custos que tem o seu fornecedor, não vão bater. Tem coisas que não existem na sua e que existem na dele. E é aí que entra a ferramenta do Shoe de coche, que você consegue, do ponto de vista do fornecedor, incluir todos os custos para executar aquela atividade, aquela operação por você. Você vai ter todos os custos do fornecedor. Por exemplo, você vai ter impostos, você vai ter a margem de lucro. Então são dois custos que não estão na sua planilha. Você não tem esses custos quando você faz internamente, mas você tem que colocar quando você contrata. Quanto que vai pagar de impostos, quanto que deveria ser uma margem, né? Uma margem de lucro para aquela operação ser rentável para o fornecedor. Quando você usa a ferramenta do Shoe de coche para fazer uma análise de quanto deveria custar uma operação, é como se você sentasse, de fato, na cadeira do fornecedor. Então, naquele momento, você passa a ser um fornecedor. Então você vai sentar como se você fosse um empresário e vai colocar todos os custos que você teria para executar aquela atividade. Por isso que você começa a incluir coisas que não tem no seu dia a dia. Você vai incluir essas questões de impostos, como eu comentei, margem de lucro e outras coisas que possa ser importante naquela atividade para o seu fornecedor. Porque no final das contas, o grande objetivo do Shoe de coche é que você consiga chegar num número que seja um número justo. Justo para quem? Justo para você que está contratando e justo para quem vai trabalhar para você, para o contratado, né? O operador logístico, o prestador de serviço, o fornecedor. Tem que ser justo para ambos os lados. E quando eu falo de ser justo para ambos os lados, é que ela seja rentável para o fornecedor, sim. Afinal das contas, ele vive disso. Então, quando você monta uma análise de Shoe de coche, você consegue chegar no número que mostra o quanto que deveria estar pagando por aquela operação para que ela seja rentável para o fornecedor e para que ela seja justa para você que está contratando, não pagar mais do que deveria estar pagando aquela atividade. Então, é o que a gente costuma dizer numa mesa de negociação, o 50-50, né? O 50% para cada lado, ou o ganha-ganha. Ninguém aqui está ganhando mais do que o outro. Os dois estão ganhando o que deveriam estar ganhando. Esse que é o princípio do Shoe de coche. Mas o Shoe de coche pouca gente conhece, então você deve estar perguntando, mas Rubens, onde que você aprendeu o Shoe de coche? De onde que você tirou essa ferramenta, né, financeira para análise? Grandes empresas, elas costumam fazer esse tipo de análise. E não são todas que usam, não são todos os profissionais que conhecem esse tipo de análise. Então, o Shoe de coche pode, quando você for falar com alguém na sua empresa, poxa, vamos fazer uma análise de Shoe de coche? Provavelmente as pessoas vão fazer uma cara de interrogação. Ué,
Mas o que é o show de corte? As pessoas não vão saber. Então você precisa explicar para ela qual que é o objetivo do show de corte, e aí você vai conseguir mostrar para ela a importância de você fazer. E por que eu falo que ela é importante? Da onde que eu tirei essa conclusão de que é importante você fazer uma análise de show de corte para que você tenha uma contratação de forma correta, que você não tenha tantos riscos envolvidos quando você contrata o serviço para uma outra empresa estar executando por você. Apesar de parecer algo óbvio, ela não é muito aplicada. Ou às vezes as pessoas aplicam da forma não, vamos assim dizer, correta ou completa. Eu já vi operações que estavam pagando 20%, 30% mais do que realmente deveria estar pagando para aquele fornecedor executar aquele escopo. Era muito acima do que deveria. E como que eu cheguei à conclusão de que estavam pagando mais? Muito provavelmente, quando foi feita a contratação daquele fornecedor, o custo para a execução da atividade internamente estava bem alto, estava bem caro. Então, quando você trouxe um fornecedor e ele fez uma proposta e aquela proposta estava melhor do que a sua, opa, ele estava mais competitivo do que você. Então fazia todo sentido você fazer aquela contratação. Poxa, eu vou conseguir economizar. O fornecedor está mais barato do que eu fazendo em casa, eu fazendo por conta própria. Então, ok, a proposta dele está bacana, vamos fechar com ele. Só que, se você não fez uma análise correta dos seus custos, porque você estava com custo alto, só que o fornecedor te ofereceu uma proposta menor. Não quer dizer que a proposta dele era melhor. Quer dizer que seus custos não estavam bem balizados. Então a base estava errada. A base de comparação. Porque se você tivesse feito algum trabalho interno para melhorar os seus custos, você teria uma nova base. E essa nova base ia conseguir te mostrar em que nível que um fornecedor deveria chegar para poder fazer aquela atividade por você. Aí sim você teria uma análise precisa e correta de, olha, vale a pena contratar o fornecedor porque, pelo show de corte, nós estamos pagando isso e ele está oferecendo tanto. E aí, ok, você vai para frente. Só que nesse exemplo que eu vou dar, a empresa estava pagando 30% a mais. Por que eu sei que estava pagando 30% a mais? Eu revi todo o escopo. Porque a base eu não sabia se estava calibrada corretamente. Porque quando eu cheguei lá, esse serviço já estava contratado. Então eu falei, não, calma aí, vamos dar uma olhada para ver se nós estamos falando exatamente na mesma base. Porque se eu estava com um custo mais alto e o fornecedor ofereceu um preço menor, obviamente que a gente iria fechar com o fornecedor. Só que se a minha base estava inadequada, eu não estava tendo o save que eu deveria ter. Então, o primeiro exercício foi fazer o quê? Calma aí, vamos ver quanto que custaria essa operação, ou melhor, quanto que deveria custar essa operação. E aí o que eu fiz? Chamei o pessoal do financeiro, chamei o pessoal do RH, suprimentos e a operação. E cada pessoa que eu chamei dessas áreas, eu pedi uma determinada informação. Então eu pedi para o cara do financeiro para me ajudar com a parte de margem, de impostos, pedi para o cara do RH a parte de custo de pessoal, a parte de custo de pessoal, pedi para suprimentos me levantar alguns custos de compra de equipamentos. Bom, essa atividade que a gente estava avaliando era uma atividade de transporte, era o transporte interno dentro de uma fábrica. Então você tinha que considerar, dentro desse escopo, algumas pessoas ali dentro, né? Algumas coisas que você deveria estar considerando, equipamentos e tudo mais. Bom, a partir do momento que a gente fez essa análise com o RH, com o financeiro, com suprimentos e mais a operação, a gente conseguiu chegar num desenho operacional, um escopo e os custos para realizar aquele escopo. Quando a gente chegou no número, a gente percebeu que o show de corte era menor do que a proposta do fornecedor. Então ele estava com uma margem muito maior do que deveria.
Porque os custos dele eram muito próximos daqueles que nós tínhamos levantado. Então, quando a gente fez essa análise, a gente conseguiu ver que havia uma desproporcionalidade em algum item que a gente não consegue saber exatamente, porque a gente não estava trabalhando no modelo que costuma se falar de open book, onde você vai lá e abre os custos todos e ele te mostra todos os custos como um livro aberto, e aí você vai lá e compara linha por linha e checa esses custos. Então a gente presumiu que o custo maior dele, ou na planilha de custo dele, o item maior dele era a margem. Tinha alguma coisa errada. E aí a gente chamou esse fornecedor para conversar com a gente. Marcamos uma reunião e mostramos para ele, olha, não está fazendo muito sentido quanto nós estamos pagando para você por esse serviço. A gente levantou os custos todos, a gente chamou a equipe do financeiro dele, pessoal de precificação, né, de serviços dele. Foi uma pessoa do financeiro da nossa empresa. Os dois sentaram, avaliaram o que nós tínhamos considerado, para eles entenderem, não, mas calma aí, deixa eu ver o que vocês colocaram nos custos, para ver se fazia sentido. E aí a gente mostrou, ó, nós colocamos isso, 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 e aí eles fizeram uma ou outro ajuste. No final das contas, estava bem aderente o que nós tínhamos considerado do que eles tinham considerado. Mas um ponto tinha se destacado, que era o ponto que provavelmente estava dando esse disparate em termos de preço. A operação era uma operação nova. Eles nunca tinham executado aquela operação. Então, quando foi passado o escopo para eles, muito provavelmente por desconhecimento da operação, colocaram alguma gordura em alguns determinados itens de custo, aonde essa gordura inflou o preço dele. Por que ele fez isso? Porque ele não tinha certeza se o escopo, da forma como tinha sido passado, se ele ia realmente acontecer. E aí você sabe, se ele oferece alguma coisa, se ele manda uma proposta, onde ele erra muito o preço para baixo, e daqui a pouco os custos dele são muito mais altos, ele não consegue rentabilizar a operação, ele vai tomar um prejuízo. Então, com medo de acontecer isso, ele inflou em alguma linha, algum item que fez com que o preço dele ficasse mais alto do que quanto deveria realmente custar. E eu acho que a gente não deve interpretar como sendo por maldade. Ah, não, ele colocou isso para dar uma ganhadinha, para ser esperto. Não, nem é isso. Como eu disse, vamos assim dizer, foi uma margem de segurança que ele colocou, porque havia um risco, ele não conhecia a operação e de repente ele poderia, o escopo poderia estar sendo mal dimensionado e ele poderia se complicar. Então ele colocou essa gordura. Quando nós mostramos isso tudo para ele, ele entendeu, ele viu que realmente havia oportunidades, porque nós mostramos um desenho operacional para ele diferente, ele foi lá, pegou os números e voltou para casa. Voltou lá para a empresa dele, sentou com todo mundo e discutiu o que nós tínhamos apresentado, o que eles poderiam fazer para chegar no nosso número. E depois disso, eles fizeram o dever de casa deles, como eu costumo dizer, e eles voltaram com uma proposta reduzindo o preço deles, ficando muito mais próximo de quanto deveria ser o custo, ou mais próximo do chu de coxa. Agora, você imagina o tempo e energia que poderia ter sido economizado se isso tivesse sido feito lá no início, antes de todo esse processo de contratação. Poderia ter economizado bastante tempo e dinheiro para os dois lados. Mas tudo bem, não foi feito? Nunca é tarde para a gente resolver e para que a gente ajuste e que melhore e que adeque o custo de uma operação para que você não esteja pagando mais do que deveria ou menos do que deveria. Isso é muito importante. O chu de coxa é para que ele seja algo justo para os dois lados. Qual que é o maior benefício da gente realizar o chu de coxa? O grande benefício disso é você pensar na seguinte maneira. Quando a gente trabalha numa empresa, tudo que a gente faz na empresa, o dinheiro que a gente gasta da empresa, a gente precisa pensar como se fosse o nosso próprio dinheiro. Então você está lá numa atividade, você está lá com uma posição onde você começa a ser responsável por tomar decisões pela empresa. E algumas decisões que você toma envolvem grana, envolvem dinheiro. Então você tem que ter essa diligência, você tem que ser bastante correto para que você
gaste o dinheiro da empresa da forma correta. Isso você tem que fazer, é seu papel. Então você não pode trabalhar com o dinheiro da empresa achando que por não ser seu, você vai contratar quem quiser, qualquer empresa, sem fazer uma análise mais criteriosa. Porque você tem que pensar na seguinte maneira: você aceitaria contratar um serviço para você que fosse muito mais caro do que deveria ser? Eu acho que você não contrataria. Agora, também tem um outro ponto. E aqui uma frase muito antiga é muito importante. Tome cuidado, porque o barato, às vezes, sai caro. E por que essa frase é importante? Eu vou explicar para você mais na frente. Eu tenho certeza que você já ouviu essa frase, que o barato pode sair caro. Então, quando você faz a análise do Schuldcost, você realmente consegue chegar de forma matemática, exata, precisa, no custo daquela operação. Enquanto que ela deveria custar. Então, esse é o grande benefício da análise de Schuldcost. Você saber de forma precisa quanto que vai pagar por um serviço, para você não pagar nem mais, nem menos por ele. Você pode estar se perguntando, mas e se eu não fizer uma análise de Schuldcost? O que vai acontecer comigo? O que vai acontecer com a empresa por eu não fazer esse tipo de análise? Nesse tipo de situação, onde você decide não fazer análise, se você não fizer a análise do Schuldcost, você vai ter dois possíveis cenários. O primeiro cenário é que você pode estar pagando muito mais por um serviço do que ele vale. E aí, quando você está pagando muito mais do que vale, você está fazendo o quê? Você está jogando dinheiro fora. O jogar dinheiro fora significa que você vai ter menos competitividade em custos. Então, pagar mais por uma coisa que não vale aquele valor, você, além de jogar o dinheiro fora, você diminui a competitividade em custos. E isso pode ser um grande diferencial para sua empresa. E no final das contas, lá no final, quando você olhar um balanço, esse custo a mais que você está pagando, ele impacta diretamente no lucro da empresa, no resultado da empresa. Então, quando você decide por não fazer uma análise de Schuldcost, você corre esse risco de estar pagando muito mais do que vale uma determinada operação, uma determinada atividade. Qual um outro cenário que você pode ter se decidir não fazer a análise de Schuldcost? É estar pagando muito menos por uma atividade, por uma operação, do que ela realmente vale. Aí você vai falar para mim, mas Rubens, se eu estou pagando muito menos do que uma atividade vale, poxa, que legal, eu estou economizando uma baita grana para a empresa. Então, é aí que existe um risco muito grande. Você pode achar que você está se dando muito bem. Poxa, eu devia estar pagando X e estou pagando menos tanto. Olha, estou tendo uma economia aqui fantástica. E de repente, toda essa economia, tudo isso, sabe o que pode acontecer? Você pode até ser promovido por causa disso. Olha só que legal, você conseguiu reduzir o custo de tal maneira que ele ficou menor do que quanto ele deveria ser. Fantástico, né? Só que não. Se você paga por uma atividade, por um serviço, muito menos do que ele vale, vai ter uma determinada hora que a conta não vai fechar. E a conta não fechar é onde você pode se colocar numa baita encrenca. Sabe por quê? Se a conta não está fechando, consequentemente não está rentabilizando o negócio daquele seu fornecedor. E vamos lá, ele abriu um negócio para ganhar dinheiro e não para perder dinheiro. E o que ele vai fazer de primeiro momento? Ele vai tentar adequar a estrutura dele para que ele consiga para conseguir com que ela caiba dentro dos custos que ele está tendo, para que ele não precise pedir dinheiro para você.
ok, para que ele não tenha prejuízo. E aí nessa questão de tentar adequar a estrutura para fazer com que ela encaixe com quanto ele tem de custo realmente, quanto ele está gastando, o que vai acabar acontecendo? O nível de serviço que ele tem que te entregar como produto final, o que você contratou para ele muito provavelmente vai começar a falhar. A performance dele não vai mais ser boa. Por que não vai ser boa? Porque ele começou a cortar coisas que ele tinha considerado no desenho que eram coisas importantes para ele fazer, para conseguir entregar o que você pediu. E a partir do momento que ele começa a cortar, ele começa a colocar em risco as entregas dele. E quando ele começar a falhar nas entregas, ao nível de serviço dele começar a cair, você vai chamar ele para uma reunião. E você vai fazer o quê? Você vai cobrar melhorias dele. Você vai querer que ele faça alguma ação para que ele volte a ter um nível de serviço conforme vocês combinaram. Só que ele não vai conseguir. Por que ele não vai conseguir? Porque a conta não vai fechar. E aí o que ele vai fazer? Ele vai fazer o seguinte, a história vai terminar da seguinte forma. Ele vai virar para você e vai bater na sua porta e falar, olha, para que eu consiga entregar no nível de serviço que nós combinamos, eu vou precisar de um aumento no preço. Eu preciso que a gente reveja aqui as nossas condições comerciais. Caso contrário, se não for possível rever as condições comerciais, ele vai virar e vai falar, então eu não consigo entregar o que você precisa e nesse momento eu estou saindo da operação, eu estou te entregando a operação, eu não consigo executar as atividades que você me contratou por esse preço. Já parou para pensar se isso acontecer? O cara não aguentou, porque não existe mágica. Então, é por isso que você precisa sim ter um tempo, dedicar um tempo para fazer esta análise. Para você fazer esta análise de forma bem estruturada. Isso vai te evitar uma bela de uma dor de cabeça. Porque um fornecedor entregar uma operação no meio do nada, sem você nem estar esperando isso, cara, isso é uma bela de uma encrenca. Então, senta com quem tiver que sentar, monte os custos, faça uma análise bem estruturada. Eu tenho certeza que esse tipo de problema você não vai ter. Você pode perguntar para mim, mas Rubens, como é que eu vou fazer uma análise de should cost se eu não tenho os valores do fornecedor? Como é que eu vou conseguir planilhar isso se o fornecedor tem os custos dele e eu tenho os custos meus? Como é que eu faço isso? Bom, com certeza você e o seu fornecedor estão em ramos de negócios diferentes. Então, os custos de pessoas, principalmente, são diferentes, porque é um outro sindicato e tudo mais. Então, há alguns acordos específicos, benefícios que uma empresa tem, outra não tem. Isso aí é claro. E por você não ter ali os valores precisos dele, por isso que a gente fala que a ferramenta de should cost não é uma ferramenta para acertar no olho da mosca. Você não vai conseguir, porque os números vão variar um pouco. Só que você consegue levantar todos os possíveis custos envolvidos naquela atividade. E como é que você consegue fazer isso? Chamando as áreas dentro da sua empresa. Pessoal do financeiro, do RH, da operação, de suprimentos. Quando você montar uma reunião com essa equipe toda e você definir o que cada um consegue trazer de informação, você vai ter números muito próximos do que o seu fornecedor tem. E como é que eles vão fazer isso? Um bom trabalho de pesquisa. Um bom trabalho de pesquisa dessas áreas, eles conseguem sim levantar números que, se não são exatos, são próximos. E como eu disse, você não vai acertar o olho da mosca, mas você vai acertar a mosca, com certeza. E em algumas situações, você pode até mesmo solicitar cotações. Você pode solicitar algumas cotações para que ajude você a formar a sua base de cálculo. Então, se você tem que comprar algum equipamento, veja quanto custa esse equipamento, solicite uma cotação. E na hora que você solicita essa cotação, você vai saber
alguns números que vão ser necessários para compor ali a sua planilha de custo, a sua planilha do Chu de Coche. Para que fique mais claro para você como que você consegue montar uma análise de Chu de Coche envolvendo essas outras áreas, o que cada um poderia fazer, eu vou te dar um exemplo de uma operação de transporte, do transporte interno. Tá? É uma operação onde você tem produto acabado sendo movimentado dentro de uma determinada planta. Essa operação, esse transporte interno, ele é executado por uma transportadora que tem motoristas e veículos próprios. Então, mão de obra e equipamentos é dessa transportadora. Eu não tenho o salário dos motoristas. Eu não sei quanto que ganha o motorista da transportadora. Mas o RH consegue, procurando empresas do mesmo segmento, ou até mesmo trazendo uma análise para pessoas para profissionais que tenham mais ou menos o mesmo nível de qualificação na nossa empresa, ele consegue fazer ali uma analogia. Bom, esse profissional que é um motorista na transportadora, ele seria muito parecido com esse profissional X dentro da nossa empresa. Então vamos considerar que seja esse salário. E ele também pode conseguir empresas que trabalham nessa parte de contratação de profissionais, conseguir com eles a média salarial de profissionais desse setor. Então ele consegue trazer um número mais preciso ainda. É claro que pode ser que a transportadora pague mais do que a média, mas também pode ser que ela pague menos. De novo, a gente quer tentar chegar no número o mais próximo possível de quanto deveria ser. Também o RH vai ter que olhar qual tipo de benefício que empresas desse tipo de segmento, desse ramo, que eles costumam fornecer, né, dar para os seus funcionários. As transportadoras, geral, dão um ticket de alimentação de X reais. Ok, então ele vai colocar isso lá e vai fazer parte do custo com os motoristas. Lembra que eu não tinha essa informação, mas o RH me ajudou. Aí eu vou pedir para o pessoal de suprimentos. Suprimentos. Quanto que custa um caminhão desse? Para a gente comprar um caminhão. A transportadora comprou, a frota é própria. Quanto que custa para eu comprar um caminhão, para eu comprar uma composição? Qual é o valor? Suprimentos vai dar uma olhada no mercado, você passa o modelo, e aí, obviamente você precisa passar um modelo que seja similar ou igual ao que a transportadora tem, senão você vai estar comparando coisas diferentes. Então, se você conseguir trazer o mesmo modelo, ele vai te trazer, olha, esse tipo de veículo, de composição, no mercado ele custa tantos reais. Legal, vai colocar na sua planilha. E ele também consegue falar, olha, e o combustível, o diesel no caso, para você abastecer os veículos, a gente costuma pagar tantos reais por litro. E também o pneu que eu vou ter que comprar para um caminhão, se fosse próprio, um pneu para esse tipo de veículo, também custa X reais por unidade. Todas essas informações, quem trouxe para você foi a área de suprimentos. Coloca na planilha. O financeiro, você vai virar para ele e vai pedir para ele te ajudar em contas como depreciação do ativo, impostos e margem de lucro. Mas o que é a depreciação? Ele comprou um veículo e esse veículo ele tem contabilmente uma vida útil. E você coloca essa depreciação, porque quando você compra ele, ele vale X mil reais. Depois de alguns anos, ele já vale menos. E isso faz parte na composição de custos de um fornecedor quando ele coloca um equipamento. Ele tem que ver a depreciação desse equipamento. Então a área financeira, a área tributária, fiscal da sua empresa, ela consegue, para aquele tipo de bem, falar, esse tipo de bem, a depreciação é de tantos por cento ao ano. E ele vai te ajudar com essa informação. Você já tem o valor de quanto custa o veículo e ele vai te ajudar a depreciar isso. E vai fazer parte da sua planilha. Assim como ele vai te ajudar a falar quais são os impostos que ele tem que pagar e também qual deveria ser uma margem de lucro aceitável para aquele negócio. Lembrando que o fornecedor precisa ter lucro. O objetivo do negócio dele é gerar lucro para ele. Então nós vamos falar, olha, para ser rentável, para fazer sentido investir em compra de equipamentos, em montar uma operação, ele precisa ganhar X% de margem. Legal. Essas informações você vai lá e vai colocar na sua planilha de Chu de Coche. Agora você tem que chamar a operação. Então, operação, vamos discutir aqui o escopo. O serviço é para transportar do ponto A para o ponto B, qual que é o volume,
discutir com eles quantos veículos que você vai precisar, número de motoristas e essas informações, qual que é a distância que vai ser percorrida, uma distância diária, distância mensal, para que com essas informações você consiga quantificar quantos veículos você tem que ter na operação, consequentemente, quantos veículos você precisaria comprar, quantos motoristas você vai ter que ter para dirigir esse veículo e quanto que você vai rodar significa quanto você vai gastar de combustível e também de pneus. Com essas informações, você também vai colocar lá na sua planilha para compor os seus custos, a sua análise de Chude Koch. Um item ainda que é muito importante e às vezes esquecido é a manutenção. É difícil você falar que vou gastar tantos reais de manutenção. Então, vale a pena conversar com algumas pessoas que entendam daquele tipo de equipamento que você vai comprar. Procurar, de repente, pode ser que não seja aquele equipamento, mas alguma analogia com outro equipamento na sua empresa, para entender o que seria um custo de manutenção para você colocar lá. Não dá para a gente saber quando um veículo vai quebrar, o equipamento vai quebrar. Isso é algo, não tem como você prever, é imprevisível. Então, coloca lá uma premissa de custo de manutenção. Esse número realmente você não vai conseguir ter ele muito certo. A não ser que você já tenha um histórico disso, você em algum momento teve uma operação parecida com aquela e que você consiga falar, olha, eu gastava X reais por manutenção, por veículo, por mês. Se você tiver essa informação, ótimo, coloca. Se você não tiver, assuma uma premissa, assuma um número para ele compor ali a sua base toda de análise de Chude Koch. Pronto, com todas essas informações que você já tem em mãos, tudo planilhado, tudo bonitinho ali, você já tem agora a sua análise de Chude Koch pronta. Você já consegue saber quanto que deveria custar aquela operação. Uma vez que você terminou toda essa coleta de dados, planilhou e você já tem a informação toda, já sabe quanto que é o Chude Koch, você tem que fazer uma comparação com quanto você está pagando hoje, se você já tem um terceiro executando essa atividade, ou comparar com uma proposta que você está recebendo. Então, se você está abrindo um bid para contratar um determinado serviço, você já tem condições de, com base no Chude Koch, saber quais são os fornecedores que estão dentro de quanto deveria custar aquela operação. E agora você já tem os números de quanto que deveria custar aquela operação, o Chude Koch daquela operação, daquela atividade. Agora, com esses números em mãos, mostre para o fornecedor, quando você começar a discutir uma negociação ou quando você estiver discutindo uma nova contratação ou até uma contratação já existente, falar com ele, olha, os números são esses e sentem na mesa, converse com ele, mostre para ele esses números que você com certeza vai estar chegando no número que seja justo para ambos os lados. Como eu disse, nem mais, nem menos. Seguindo tudo isso que eu falei, você consegue fazer uma análise de Chude Koch para sua empresa e você consegue se destacar. Sabe por quê? Porque pouquíssima gente conhece essa ferramenta. Então, vai lá, anota tudo que você tem que fazer e quando você precisar comparar custos, tenha na cabeça quanto deveria custar esta operação, ok? Espero que você tenha curtido, que você tenha realmente gostado desse vídeo. E se você gostou, comenta aqui nos comentários, marca quem você acha que também deveria estar assistindo. Eu espero você no próximo vídeo dos Segredos da Logística. Até mais!